Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos ao primeiro Congresso Multidisciplinar em Saúde, ConSaúde. Essa é a primeira noite do nosso evento, certo? O Instituto, certo? O Centro Estudantil de Referencial Teórico Organizado, que está organizando esse primeiro Congresso Multidisciplinar em Saúde, com a parceria de vários professores que aceitaram estar junto nesse momento para fazer a parceria e passar um pouco do seu conteúdo para a gente. Hoje, nós teremos 3 palestras disponíveis. A primeira palestrante, Júlia Romão, já está a postos aqui com a gente. E nós decidimos focar o nosso tema principal na Educação Transforma. E como o congresso da gente é um congresso multidisciplinar em saúde, nós visamos um pouco sobre os três princípios fundamentais do SUS. E o primeiro que vamos citar hoje é a universalidade, que é um dos princípios fundamentais do Sistema Único de Saúde. Ele determina que todos os cidadãos brasileiros, sem qualquer tipo de discriminação, têm direito ao acesso às ações de serviço de saúde. Essa adoção de princípio fundamental começou a entrar em vigor na Constituição Federal de 88. Aqui rege o país hoje. Representa uma grande conquista democrática para o país e transformou a saúde em direito de todos e dever do Estado. Exatamente. Antes do SUS, apenas as pessoas com vínculo formal de trabalho, que possuíam a carteira assinada ou que estavam vinculadas à Previdência Social, poderiam ter acesso aos serviços públicos de saúde. A opção para as outras pessoas que não tinham esse vínculo com o governo teria que estar arcando com os recursos pelo serviço privado. Hoje, já temos mais de 25 anos, certo, de constituição da criação do SUS. Embora o sistema ele sofra alguns problemas financeiros, políticos e administrativos, prevalece a ideia de que o SUS é para todos e muitas políticas públicas floresceram a partir dessa visão. A distribuição gratuita de medicamentos para várias doenças crônicas dentro desse sistema único que não é visto em outros países. Exemplo disso, a gente está vendo agora o que está acontecendo fora do Brasil e o que acontece no Brasil. Por exemplo, a gente tem um serviço de saúde gratuito. Estados Unidos, por exemplo, outras infecções, o vírus, seja lá o que for, as pessoas têm que arcar com isso. E é reflexo também do que acontece com a Covid-19. No Brasil, a gente tem um serviço de saúde gratuito, o governo custeia e a população, mesmo não sendo tão bom o serviço, consegue ter um serviço de saúde público gratuito. E, de certa forma, com qualidade, né? Qualidade, sim. Exato. Silas, se você quer falar um pouco sobre o certo, sobre o centro, fique à vontade, tá? Obrigado, David. Boa noite, pessoal. Boa noite a vocês que estão aqui acompanhando a gente. Para quem não me conhece, para quem conhece também, né, meu nome é Silas. Trabalho como psicólogo na área clínica e na área escolar. Também trabalho no Certo desde a sua fundação. É um prazer enorme, né, poder estar aqui com vocês, dividindo esse momento, né, o ConSaúde, um evento quase gestado, né, um evento com muito planejamento, com muita força de vontade envolvida, com muito empenho, né, por todos os envolvidos, né, os voluntários do projeto, os professores convidados, né, sempre dispostos, né, a auxiliar em um evento tão importante para a história do projeto, né, para a nossa trajetória profissional também. São fatores que contribuem muito, né, tanto para o nosso crescimento pessoal ou profissional, e para as pessoas que ainda não conhecem, né, o Certo é uma rede de profissionais, de estudantes de graduação, né, daqui da Bahia, da região do Recôncavo Baiano, né, da Princesa do Sertão,
E contamos hoje, né, com muitos voluntários da área de saúde, né, e a ideia do Consaúde nasceu daí, né, justamente ampliar esse conhecimento, né, levar o conhecimento às pessoas, considerando que o nosso trabalho vai além, né, dos eventos online, além desse cenário, né, trabalhamos muito com as instituições da região, né, temos diversas parcerias com colegas, com professores, né, com instituições da rede pública e privada, né, e graças a Deus, graças ao trabalho da nossa equipe, sempre gosto de frisar da coletividade do nosso trabalho, sempre fomos muito bem aceitos nos locais que nós fomos e sempre estamos fazendo o possível, né, para ter um resultado, né, agradável, satisfatório, né, visando sempre, né, esse bem-estar, né, tamponando o que falta na nossa rede de assistência, né, assim como os meninos citaram agora há pouco, né, o SUS como sistema, né, apesar da participação popular, que é o que torna ele tão efetivo, né, existem sim algumas falhas, existem algumas fissuras e a gente faz a nossa parte para que o trabalho possa continuar, né? Exatamente. Para isso, certo? Como nossa primeira palestrante, nós iremos agora estar dando início, certo, ao conteúdo dessa noite, junto com a palestrante Júlia Romão. Ela já está aqui e logo, logo a gente vai dar início ao conteúdo dela, tá? Bom, a palestra de Júlia Romão é de tema Como proceder ao ser picado por animais peçonhentos, conduta inicial, diagnóstico e tratamento. Júlia de Andrade Romão é licenciada em Ciências Biológicas pela UESB, Universidade Estadual do Semiárido Baiano. Ela é mestre em Zoologia pela UESC, doutora em Biotecnologia pela UFES e professora de graduação da UNEF-FAM. E foi professora nossa também, uma das primeiras professoras da gente no curso de graduação. Ela está aqui com a gente agora. Boa noite, Pro. Tudo bom? Boa noite, boa noite. Estão me ouvindo? Sim, sim. Sim. Ótimo. Inicialmente, eu gostaria de agradecer vocês pelo convite, pela confiança, né? Para mim é um prazer enorme estar aqui. E, além disso, parabenizá-los pela iniciativa de discutir saúde com temas tão interessantes e professores e colegas eficientes, especialistas naquilo que fazem e que falam. Então, eu estou muita gratidão a vocês pelo convite e também parabéns pela iniciativa. Podemos começar? Sim. Nós podemos começar. Ok, então, como os meninos falaram aí, vou falar um pouquinho sobre acidentes com animais peçonhentos. É um tema que eu trabalhei durante o meu mestrado, trabalhei durante a graduação, trabalhei um pouquinho também durante o doutorado. Já estive vinculada a um laboratório da UFES, que também trabalha com animais peçonhentos, que foi de muito aprendizado. E, sabendo que é uma área de interesse para a saúde, eu acho interessante que estudantes de graduação de saúde, de maneira geral, trate sobre isso e conheça, porque quem vai estar na linha de frente, trabalhando nos hospitais, nas UPAs, atendendo os pacientes acidentados, são agora estudantes, mas são os futuros atendentes dessa clientela. Mas antes de falar do tratamento, de como é que se deve se tratar, eu acho importante explanar para vocês, explicar por que os acidentes acontecem, né? Então, eu fiz aí 3 perguntas básicas. Primeiro, por que os acidentes acontecem, né? Por que esses animais vivem no ambiente urbano e até mesmo dentro das nossas casas? Quem aqui não já se deparou com aranha, com escorpião, né? Ou até com cobra, é mais difícil, mas também encontra, né? E daí fica se perguntando por que esses animais vivem dentro das nossas casas. E, por fim, para entrar realmente no tema, eu vou falar quais as espécies causadoras de acidentes. Quais são os maiores relatos de acidentes, né? Quais as espécies que causam. Então,
para falar do tema, eu preciso explicar um pouquinho sobre os animais sinantrópicos de importância médica. Mas é preciso falar também o que são animais sinantrópicos, né? Animais sinantrópicos são aqueles que viviam no ambiente natural, mas com a criação das cidades, ampliação das cidades, como a gente percebe aqui em Feira de Santana, vários condomínios vão sendo construídos, né? A mata, a vegetação natural, ela vai sendo suprimida, consequentemente, esses animais vão perdendo o habitat, o local onde eles vivem. E aí, alguns desses animais que antes viviam no ambiente natural, eles se adaptam a viver dentro das nossas casas. E aí que a gente encontra vários animais. E eu costumo dizer, inclusive, que a gente tem um hábito, mesmo que involuntário, sem perceber, e é importante falar isso para vocês, de criar uma cadeia ecológica dentro de casa. Quando é que a gente faz isso? Quando a gente não retira o lixo da maneira correta, né? Diariamente o lixo deve ser retirado, disponibilizado para coleta. Quando tem resíduo de alimento, vem as baratas e os insetos, de maneira geral. As aranhas se alimentam dos insetos. E rato, escorpião se alimenta de barata. E as serpentes, consequentemente, se alimentam dos ratos. Então, se não tem hábito de higiene adequado na casa, consequentemente, a presença desses animais pode ser frequente. Mas esses animais, eles vêm até as nossas casas em busca de abrigo, mas principalmente em busca de alimento. Então, além de resíduo sólido, além de lixo, quando a gente deixa entulho acumulado, esses animais também têm o hábito de procurar abrigo. Então, uma forma de prevenir, de evitar esse tipo de acidente, é fazendo a retirada correta, adequada do lixo, né, do resíduo sólido, mas também evitar o acúmulo de entulhos ao redor da casa. Então, o estabelecimento de áreas urbanas é uma atividade humana que mais promove a extinção também das espécies nativas. Por quê? Por conta da supressão da vegetação natural. Outro ponto que é importante deixar claro para vocês: diferenciar o que é um animal venenoso de um animal peçonhento. O animal venenoso é aquele que tem uma toxina, mas não tem um aparelho inoculador. Então, as pererecas, os sapos de maneira geral, algumas espécies são venenosas. Tem glândulas onde produzem secreções defensivas, mas não tem um aparelho inoculador. Já os animais peçonhentos, além de possuírem uma toxina, onde armazenam numa glândula, também tem um aparelho inoculador para facilitar a defesa, porque esses animais, na verdade, eles se defendem se atacando, né? Quem são os animais peçonhentos, então? As aranhas, porque tem um aparelho inoculador. O escorpião também é peçonhento. As serpentes, de maneira geral, também são peçonhentas. Então, aliar sempre a presença de uma toxina de defesa com a presença de um aparelho inoculador, esse vai ser considerado um animal peçonhento. Quais são os principais causadores de acidentes? Nós temos aí as aranhas, os escorpiões e as serpentes. Aqui na região de Feira de Santana, pelo que eu pesquisei, fiz um levantamento junto à Secretaria de Saúde, a principal ocorrência de acidentes são com escorpiões, depois com aranhas e com serpentes. Serpentes, na verdade, é mais comum na região da zona rural, né? Aranhas e escorpiões, mais na região urbana. Falando aí do primeiro grupo de animais peçonhentos, que tem muito acidente aqui em Feira, falar um pouquinho agora das aranhas. Então, as aranhas apresentam uma ampla diversidade no mundo, tem cerca aí de 45 mil espécies no mundo, quase 4 mil gêneros, 114 famílias. Dessas 114, 70 já foram registradas aqui no Brasil, e existe uma estimativa aí de 170 mil espécies. As aranhas, como todos sabem, são animais terrestres, distribuídos aí por todo o globo terrestre, desde o Polo Sul até o Polo Norte. E existe uma única espécie, que é a aquática. Ela é chamada de argironeta aquática. Ela, na verdade, vive dentro de uma bolha de ar, dentro de rios e lagos, regiões mais paradas.
É importante eu falar da morfologia rapidamente para mostrar a vocês onde fica o aparelho inoculador, né? Aí eu estou mostrando a morfologia, tem o cefalotórax, o abdômen, tem 6 pares de apêndices, que são 4 pares de pernas, 2 quelíceras, e o aparelho inoculador dá para ver, na verdade, na imagem ventral. Onde tem esse círculo vermelho aí mais forte, é onde fica a quelícera, as quelíceras desse animal, que é uma estrutura que ajuda na questão da alimentação, mas também é responsável por inocular a toxina, a peçonha, no animal e, consequentemente, no ser humano também. Então, é a partir daí que acontece o acidente. Apesar de existirem, né, nós vimos ali, quase 45 mil espécies, somente 4 gêneros são de importância médica aqui no Brasil. A gente vai falar de cada um de maneira pontuada. Então, as aranhas são animais carnívoros, alimentam-se principalmente de insetos, como grilos e baratas. Então, aquilo que eu falei sobre a criação de uma cadeia alimentar dentro de casa é importante, né? Evitar lixo, resíduo sólido de maneira geral, evitar deixar pratos na pia suja, tudo isso deve ser evitado, porque se tem resíduo de alimento, consequentemente vai ter barata e, consequentemente, chegam as aranhas aí para se alimentar. Então, considerado como animal sinantrópico, as aranhas têm hábitos domiciliares e peridomiciliares. A gente pode encontrar tanto dentro de casa, como ao redor das casas também. Mas essas aranhas têm uma importância para a gente também. Como se alimenta de insetos, né, grilos e baratas principalmente, elas ajudam no controle de pragas urbanas. Como eu falei para vocês, tem somente aqui 3 gêneros de importância médica, né? As caranguejeiras também têm acidentes, mas os acidentes são mais leves, né? Os 3 gêneros de importância médica, a concorrência de mais acidentes, são o gênero Loxosceles, que é conhecido como aranha marrom, o gênero Latrodectus, que é conhecido como viúva negra, e a Funeutria, que é chamada de aranha armadeira. Tem a caranguejeira, como eu falei para vocês, que é bastante frequente. Aqui em Feira de Santana tem uma caranguejeira muito comum, que é chamada de Acanthoscúria, é o gênero dela, muito encontrado. Aos arredores aqui de casa também eu já encontrei, mas não tem tanta importância médica porque os acidentes são leves, né? Tem algumas pessoas que têm alergia e desenvolvem um processo alérgico por conta da liberação de pelos, mas a toxina dela já não é tão potente. Para todo mundo conhecer aí quem é a aranha marrom, tão falada, aqui em Feira tem registro de acidente. Houve um caso grave aqui no ano de 2017, tem 3 anos isso, um rapaz, né, um adolescente, 14 anos, ficou entubado na UTI durante algum tempo e os médicos e enfermeiros, inclusive, não identificavam qual era o problema. O adolescente teve complicação renal grave, ficou aí cerca de 4 dias, e uma enfermeira observou um ponto de necrose na região do braço. A fotografia foi enviada para a gente lá no laboratório e nós identificamos como uma picada de aranha marrom. Porque a principal característica da picada dessa aranha é a ocorrência de necrose no tecido. A nível local, começa a necrosar o tecido. Então, é uma aranha relativamente pequena, tem aí de 3 a 4 centímetros. É comum encontrar dentro de casa, aqui em Feira de Santana é comum, inclusive, principalmente nesse período agora, que é iniciado o período de chuvas, né? Primavera, verão, até o final do verão é comum acidente, então as pessoas precisam ficar atentas a esse animal. Então, são encontradas facilmente em residências, elas não são agressivas, não tem a questão de ataque como defesa. Os acidentes acontecem principalmente no momento em que vão vestir a roupa, no momento que vão calçar os pés, né, dentro do sapato, dentro de uma bota, pode ter esse animal. E elas se alimentam principalmente de formigas, pulgas, traças e cupins. É a forma de acidente mais grave no Brasil, é o loxoscelismo, né? Como eu falei para vocês, a ação do veneno, ela é dermonecrótica e hemolítica, né? Na figura 1, vocês conseguem aí observar um acidente 24 horas depois da picada, com necrose na região do antebraço.
tem uma outra imagem mostrando 10 dias, após 10 dias da picada, quando não é identificado como aranha marrom, não é feita a utilização do soro antiaracnídico, e pode ocorrer, inclusive, a amputação do dedo, né? Se não for tratado de uma maneira correta, pode vir a amputar. Na época em que a gente estava gravando a reportagem do menino, uma outra senhora no mesmo bairro relatou que tinha acontecido um acidente, que os médicos não tinham identificado, né, o pessoal da área de saúde, enfermeiros, enfim, não havia identificado, e que ela teve que amputar o dedo, né, o polegar. Os sintomas, né, que vocês pediram aí para a gente falar um pouquinho. Quais são os sintomas de um acidente por aranha marrom, conhecido como loxoscelismo? No local, vai ocorrer aí a formação de bolha, conteúdo seroso, edema, com ou sem dor, e pode ocorrer também queimação. No caso desse menino que eu acompanhei, desse rapaz, ele não reclamava de dor, até porque estava entubado, né? A complicação dele foi muito mais sistêmica do que local. Sistêmica eu digo porque houve uma complicação renal, né? Ainda a nível local, a manifestação continua como dor em queimação, lesão hemorrágica focal, áreas pálidas, isquemia e necrose, principalmente necrose. E sistêmica, a nível de organismo como um todo, mal-estar, cefaleia, febre, hemólise intravascular na forma cutânea visceral, que é a forma mais grave do loxoscelismo, e quando evolui para o caso mais extremo, ele vai evoluir para insuficiência renal aguda. Complicações graves, úlcera necrótica no local, infecção cutânea, e a nível sistêmico tem a insuficiência renal aguda. Quais são os laboratórios, quais são os exames laboratoriais que vão auxiliar na questão do diagnóstico, né? Como é que pode ser feito? Primeiro, dosagem de bilirrubina indireta, porque acontece aí uma hiperbilirrubinemia indireta. Além disso, como ocorre, como eu falei para vocês, hemólise intravascular, é importante avaliar a questão da anemia. E outra coisa que pode ser avaliada é a elevação da ureia e da creatinina. Isso porque ocorre a insuficiência renal nos casos mais graves. Existe soro, graças a Deus existe o tratamento, né? Existe o soro específico, que é o antiloxoscélico, e existe também o antiaracnídeo. Qual o melhor ser utilizado? Se identificou como acidente por aranha marrom, como loxoscelismo, o que deve ser utilizado é o antiloxoscélico. Se não tem certeza do que é que aconteceu, mas é muito fácil identificar pela necrose dos 3 casos que eu falei, dos 3 gêneros, Loxosceles, Floneutria e Latrodectus. A única que causa necrose na pele, a única que tem o efeito dermonecrótico, né, é a aranha marrom. Quem dá o suporte para a administração do soro é o CIAV, que fica em Salvador, né? Aqui em Feira de Santana, somente um hospital faz a administração desse soro. Só em um local fica armazenado esse soro, que é no Hospital Geral. Lá eles vão entrar em contato, o médico entra em contato com o CIAV, é feito a informação dos dados do paciente, e a partir daí eles vão informar quantas ampolas de soro devem ser utilizadas para a recuperação desse paciente, né? Aqui tem uma tabela geral que mostra aí se for leve, a gravidade, quando é moderada e quando é grave. No caso desse rapaz, como eu falei para vocês, foram administradas 10 ampolas, porque ele estava já com insuficiência renal aguda. Onde mais acontece, sul e sudeste do país, principalmente no Paraná, mas aqui no Nordeste também acontece. Feira de Santana tem registros de acidente. De maneira geral, o que acontece no Nordeste também é a subnotificação. Os acidentes acontecem, as pessoas ficam em casa, não sabem o que é que ocorreu, muitos não vão ao médico, ou quando vão a uma UPA, um pronto atendimento, acabam não identificando o que é que aconteceu. Principal momento em que ocorre o acidente, justamente no momento de se vestir. Então, a região de tronco, de abdômen e de coxa. Terminado a questão do loxoscelismo, vamos falar um pouquinho agora sobre a aranha viúva negra, né, que é do gênero Latrodectus. Ela é chamada de viúva negra, é muito comum entre as aranhas de maneira geral. A fêmea
depois da cópula, ela tem o hábito de se alimentar do macho. Esse primeiro comportamento foi observado na Latrodectus, mas é muito difundido entre as espécies de aranhas de maneira geral. É fácil identificar essa aranha na região ventral do corpo da aranha, né? Tem um desenho de uma ampulheta. Nesse caso, dá para observar, ampulheta é o reloginho do tempo, né? Então, na imagem aí dá para observar o corpo da aranha todo em preto, e na região ventral do abdômen tem aí uma ampulheta em vermelho. Então, geralmente ela é preta, com ampulheta em vermelho. Os machos são sempre menores, mas isso não quer dizer que não tem a toxina. Essa espécie é comum aqui em feira, Latrodectus geométricos, já encontrei, inclusive em casa dela. Ela é chamada de viúva negra marrom, porque tem essa coloração mais clara, mas também é possível visualizar a ampulheta na região do abdômen, no caso a ampulheta é da cor laranja. O acidente com ela é mais leve, né? Não é tão... a toxina não é tão potente quanto a Latrodectus curacaviensis, que é uma outra espécie que ocorre também em feira, que é chamada de flamenguinho. Vou mostrar a imagem para vocês. Ela é chamada de flamenguinha porque a região dorsal do abdômen é pintada de faixas pretas e vermelhas. Que é essa? Essa é a Latrodectus curacaviensis, né? Tem essas listas aí, comumente é chamado de flamenguinha. Quais são as manifestações clínicas do acidente dessa aranha? Lá para Loxus ocellis não tinha dor, acontecia, na verdade, necrose do tecido. Já para Latrodectus tem dor local. É formada uma pápula eritematosa no local da picada, ocorre o processo de hiperreflexia, tremores e contrações espasmódicas, mas sem complicações. Em alguns casos tem um efeito neurotóxico, né? A toxina age no sistema nervoso central e é onde ocorrem as complicações. Ocorrem alterações laboratoriais inespecíficas, que é importante dosar, importante verificar leucocitose e linfopenia. Com relação a aspectos bioquímicos aí, hiperglicemia e a questão do aumento do fosfato, e a nível de análise de urina, olhar albuminúria, hematúria e leucocitúria. Exames complementares, eletrocardiográficas, né, para verificar alterações aí na fibrilação arterial, diminuição da amplitude do QRS, da onda T, enfim, é importante também realizar esse tipo de exame quando o acidente é por aranha, conhecida como viúva negra, quando ocorrem os casos aí de latrodectismo. Também tem soro específico, então você pode usar o soro específico para acidente contra latrodexismo, e também analgésico sistêmico por conta da dor. Baixa incidência de acidentes aqui no Brasil, muitos deles podem acontecer de forma leve, e aí ocorre o processo de subnotificação. Como eu falei para vocês, já coletamos Latrodectus aqui em feira, principalmente a curacaviensis e a geométricos. A curacaviensis é aquela, como eu falei, que o nome é flamenguinha, e a geométricos é a marrom, chamada de viúva negro marrom. Acidentes mais comuns na região do Rio de Janeiro e também aqui no Nordeste, no período de final do período do verão, início de outono. Outra aranha de importância é chamada de fonêutria, ou aranha armadeira, muito comum na faixa litorânea, porque ela está muito bem adaptada a viver na Mata Atlântica, principalmente na região ali de Ilhéus, Canavieiras, tem muito dessa aranha, fiz meu mestrado lá, e a gente encontrava dessa aranha por lá. Ela já é um animal maior, tem um hábito de atacar para se defender, né? Ela se suporta nos dois pares de pernas posteriores, levanta os dois anteriores e salta até 30 centímetros. Então, ela consegue pular até 30 centímetros e realmente tem essa questão de atacar na forma de se defender. É muito fácil identificar essa aranha, porque perto da região das quelíceras tem esses pelos vermelhos, né? Eu costumo dizer que na natureza, os animais peçonhentos, as plantas venenosas de maneira geral dão alerta, né? Tudo que tem uma coloração conspícua, que tem uma coloração muito forte, tem um pouquinho de medo, né?
A abelha, que também tem toxina, a abelha é amarela e preta. É a fonêutria, tem essa coloração mais escura, e na região da quelícera é vermelha. A Latrodectus é preta com a mancha vermelha. Todas elas têm aí uma coloração de alerta. Como eu falei para vocês, muito comum na região de Ilhéus. Lá tem plantação, né? Tem a cabrunca, que é a plantação de cacau, tem muita plantação de banana, então nessa região é fácil encontrar essas aranhas. A ação do veneno a nível local tem dor, né? Existe uma escala de dor variando de 0 a 5. No caso desse animal, a dor está no nível 4, é uma dor considerada como forte, né? A nível sistêmico, tem contratura muscular e intoxicação adrenérgica e colinérgica. No local, dor irradiada e de início imediato, edema e sudorese, paretesia, e também vai ficar as marcas no local que ela inoculou, porque ela já é uma aranha marrom, uma aranha maior, a quelícera é maior, então fica a marca. No caso da Loxus ocellis e da Latrodectus, não fica a marca das quelíceras. No caso da Loxus ocellis, vai ocorrer a necrose da região e você consegue perceber que foi um acidente com a aranha marrom. A nível sistêmico, taquicardia, hipertensão, agitação psicomotora. Em casos mais graves, sudorese profunda, priaprismo e hipotensão. Essa questão do priaprismo é observada, é claro, em homens, e essa toxina tem sido estudada como um possível Viagra, né? Por conta desse mecanismo de ação aí em homens, a causa do priaprismo, que é a ereção involuntária. Complicações, choque e edema agudo pulmonar. Tratamento geral, infiltração anestésica local, geralmente com intervalos de 60 a 90 minutos. Não existe o soro específico para o foneutrismo, é utilizado, na verdade, o soro antiaracnídico de maneira geral. Existe aí a quantidade de ampolas, geralmente isso é decidido entre o médico e o pessoal do CIAB, que dá todo o suporte por telefone. E, por fim, eu vou falar um pouquinho da aranha caranguejeira, né? A aranha caranguejeira, pelo tamanho, causa a sensação de medo maior do que as outras que eu falei, né? Ela pode atingir até 20 centímetros, com as pernas distendidas. São aranhas que não fazem teias para capturar alimentação, mas fazem teia por conta do processo de muda. Como elas são animais que precisam crescer e fazem um processo de equidise, né? Elas produzem uma teia, só no momento de muda. As picadas são pouco frequentes, geralmente tem no local dor, tratamento antihistamínico. A questão dos pelos, quando elas se sentem ameaçadas, elas atritam com as pernas traseiras a região do abdômen, os pelos, eles se espalham e tem algumas pessoas que desenvolvem um processo alérgico por conta disso. E outras, problemas respiratórios. Ocorrem aí mais de 5.000 acidentes com aranhas no país, né, principalmente na região sul e sudeste. Isso não quer dizer que aqui na região nordeste não aconteça, na verdade acontece, mas ocorre o processo de subnotificação, como eu falei para vocês. Ocorrem os acidentes com foneutra, principalmente abril e maio, e com Loxus ocellis em outubro e março. Vamos falar de outro grupo agora, né, dos escorpiões. O número muito mais reduzido de espécies no mundo, 1.500 espécies, 140 espécies registradas aqui no Brasil, 20 famílias, sendo 8 da região neotropical, e para aqui, para a Bahia, são registradas 2 famílias e 20 espécies. Mais uma vez, a morfologia do animal, vou falar rapidamente onde fica a glândula de defesa e o aparelho inoculador, que é na região posterior da cauda do animal. Tem aí a região do telson, que é o último segmento, onde fica armazenada, é uma bolsa onde fica armazenada a peçonha do escorpião. Encontrado aí em florestas, desertos e cavernas, são predominantemente noturnos. Já fui fazer coleta desse animal noturna, né? Eles
é muito fácil coletar com lâmpada UV, que eles refletem a luz UV. Isso é muito interessante sobre o ponto de vista evolutivo. Principais espécies aqui na Bahia e aqui em Feira também, a gente encontra muito. Títios cerulatus é a forma mais grave de acidente, existe aqui em Feira, inclusive. Títios baienses tem esse nome justamente para homenagear a Bahia, porque a primeira espécie, a espécie tipo chamado foi identificada aqui para a Bahia, e nós temos aí o Títios estigmurus. Além disso, tem Rhopalurus rochai, tem outras espécies. Caso mais grave, Títios cerulatus. Esse é o Títios estigmurus, coletado em área de Caatinga, na região de Jequié, foi eu que coletei, inclusive, né, um indivíduo adulto. Essa espécie é facilmente identificada, porque tem essa linha preta ao longo da região dorsal. O Títios cerulatus, que é a espécie que causa o acidente mais grave, também coletado lá na região de Jequié. A região do Telson tem uma cor mais escura, e a região das pinças, das quelíceras. Títios cerulatus é a causa mais grave de acidentes aqui na Bahia, mas é encontrado também em Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Esse é o Títios baienses, registrado aqui na Bahia, como eu falei para vocês pela primeira vez. É um escorpião que tem uma coloração mais escura. É encontrado desde a Bahia, região de Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, tem uma ampla distribuição. Esse é o estigmurus, como eu falei para vocês, fácil de identificar, porque tem essa listra no dorso. E aqui só para a gente comparar os três: o baiensis, o estigmurus e o cerulatus. Lembrando que o cerulatus é que causa aí acidentes mais graves. Como é feito o diagnóstico? Ele é clínico epidemiológico. Radiografia do tórax, para avaliar aí a questão da área cardíaca, nivelamento pulmonar e eletrocardiograma. Qual o risco maior dos acidentes com esses animais? A quantidade de toxina inoculada é um fator importante, mas a massa corpórea do acidentado é o fator predominante. Idade e, consequentemente, massa corpórea. Então, até 8 anos de idade, um acidente com escorpião da espécie cerulatus, né, Títios cerulatus, pode levar a óbito a criança. Lá em Jequié, aconteceu um acidente com a criança de 2 anos de idade, residia na zona rural. Quando foi atendido, o atendimento não é que não foi adequado, ele foi demorado, né? Demorou-se muito para fazer o atendimento, e a criança foi a óbito, e a família quis processar, relatando que por conta de tanto avanço tecnológico, como é que nos dias atuais ainda uma criança vem a óbito por conta de uma picada de escorpião. Uma questão muito importante para que o caso não fique muito grave, não chegando a óbito, é realmente a rapidez no atendimento. A ação do veneno estimula aí os canais de sódio em terminações nervosas e periféricos sensitivos, motores e sistema nervoso autônomo. No local, muita dor. Quem já sofreu acidente de escorpião relata muita dor. Sistêmica, tanto pode acontecer a hipo como a hipertermia, sudorese profunda, arritmia cardíaca, hipertensão, hipotensão, insuficiência cardíaca congestiva e, em casos graves, a questão do choque. Ainda taquipneia, dispneia, edema pulmonar, agitação, sonolência, confusão mental, hipertonia e tremores. Já falei com vocês todos esses: insuficiência cardíaca, arritmia, dor no local. O que é que pode ajudar na questão do tratamento? Compressas mornas, analgésico, utilização de anestésico no local. E, como eu falei para vocês, a gravidade no escorpionismo depende muito do fator espécie, né? Como eu falei para vocês, o Títios cerulatus é que tem a toxina mais potente, né? Mais efetiva. Mas também a massa corporal do acidentado é extremamente importante. Além disso, a questão da sensibilidade do paciente ao veneno.
Como o veneno tem um comprometimento cardiopulmonar, se o paciente já tiver algum comprometimento, a toxina vai só agravar, né? Existe o soro antiescorpiônico, mas também pode ser utilizado o antiaracnídico. Lembrando que eles fazem parte de um grupo só, né? Tem um grupo maior que é chamado de animais artrópodes. Esses artrópodes estão divididos no grupo insecta, que são os insetos. Tem os aracnídeos, e dentro dos aracnídeos temos aí aranhas, escorpiões, pseudoescorpiões, né? Tem uma série de grupos. Então, escorpiões e aranhas são aracnídeos. Tem a administração, como é que deve ser em cada caso, quando é leve, moderado e grave, a quantidade, o número de ampolas a ser administrado. Terminados os escorpiões, vamos falar aqui do último grupo, que são as serpentes. Questão importante com relação às serpentes. Varia entre as espécies o tipo de aparelho inoculador, que geralmente é o dente, e a localização também da glândula. Tem algumas serpentes que todos os dentes são do mesmo tamanho, não existe um dente específico para a inoculação da peçonha. Nesse caso, ela é chamada de áglifa, que é essa primeira situação aqui. Todos os dentes estão do mesmo tamanho. No segundo caso, é a opstóglifa. Tem um dente maior, mas esse dente fica na região posterior da boca. Então, não é na picada, não é na forma agressiva dela que ela vai conseguir inocular. Na verdade, essa toxina ajuda na questão digestiva, né? Libera essa toxina para ajudar, porque existem na composição da toxina da serpente as proteases, as lipases, que são enzimas que ajudam no processo de quebra do alimento. Também não é o caso mais grave. Depois já temos aqui a proteróglifa, onde a presa fica na região anterior da boca, mas é uma presa pequena e não é uma presa móvel, né? Em todos os 3 primeiros casos, a glândula fica na região posterior da boca. A forma mais agressiva, né, mais efetiva para administrar, para inocular o veneno, é a solenóglifa. Por quê? Porque a presa fica na região anterior da boca. Essa presa é uma presa móvel, inclusive. E, além disso, ela é sulcada. Ela é como se fosse uma agulha de uma seringa. E a glândula fica imediatamente acima dela. Ou seja, esse animal, que é essa imagem aqui, em D, esse animal, quando ele vai inocular o veneno, ele abre a boca, ele projeta a presa para fora, e quando ele contrai a musculatura, consequentemente, já faz a contração da glândula, aperta a glândula, e o veneno escorre por dentro do dente. Então, nada da toxina é perdida, ele vai inocular de maneira efetiva no tecido do animal, da pessoa, que ela está tentando se defender, porque esse animal faz isso para se defender. Primeiro caso que a gente comenta aqui é o acidente botrópico, né? A principal espécie aí é a Botrytis de Araraca. 90% dos acidentes ofídicos é causado por essa espécie. Um fato importante é que um medicamento conhecido como captopril, que é um medicamento utilizado para hipertensão, ele é um medicamento que foi encontrado, é uma enzima que foi encontrada na peçonha desse animal. Então, teve um brasileiro que estudou, fez o estudo químico da composição da toxina desse animal, encontrou uma substância, quando ele fracionou, encontrou uma substância que era responsável por diminuir a pressão. Isso, é claro, que é uma cartada de mestre, né, da ciência, da natureza, porque quando esse animal inocula o veneno na presa, ele não quer que a presa escape, não quer que a presa fuja. Então, com o processo de hipotensão, a presa não consegue fugir. Mas um cientista encontrou essa substância e escreveu um projeto, escreveu os resultados e disse que tinha encontrado uma substância que era importante para a hipertensão aqui no Brasil. Não acreditaram, né? E ele foi para a região da Itália. Lá ele apresentou os resultados dele. O medicamento foi patenteado pela Itália. 10 anos aí de retorno, apesar de ter sido descoberto aqui, infelizmente. E aí eu abro um parêntese para falar um pouquinho sobre a ciência no Brasil. Infelizmente,
não tem muito investimento, e aí varia muito de governo federal e governo estadual também. Eu vivo isso há algum tempo, né? Entrei aí para fazer a graduação no ano de 2001, tive bolsa do CNPq durante a graduação, bolsa de mestrado, bolsa de doutorado, mas recentemente houve uma diminuição das bolsas de pesquisa de maneira geral, inclusive bolsa de pós-doc. E a gente tem visto quanto a ciência é importante, né? Nesse momento agora, da ocorrência do SARS-CoV-2, né, causador do Covid-19, o quanto a ciência tem sido importante para encontrar uma vacina, para encontrar um tratamento eficaz para o que está acontecendo. Não posso deixar de falar disso enquanto pesquisadora, enquanto vivendo aí nessa área da ciência, né, fazer um parêntese e comentar um pouquinho sobre isso. E da importância dos estudos. Imagine, 10 anos de patente de uma substância que foi encontrada no animal aqui no Brasil, pesquisador brasileiro, mas a patente foi reconhecida fora do país. A gente precisa estar sempre atento a isso. Essa questão de desenvolver o senso crítico também é muito importante. Qual o mecanismo de ação desse veneno, né? Inflamatória aguda, ele é bioquimicamente heterogêneo, tem muitas fosfolipases, né? Tem um efeito coagulante, participa diretamente da cascata de coagulação. Vocês da área de saúde todos estudam a cascata de coagulação, né? Porque tem um consumo de fibrinogênio e a formação da fibrina intravascular. Tem uma questão hemorrágica, principalmente por conta das metaloproteínas que contém zinco. Aqui tem uma imagem do acidente local, que acontece a equimose e edema, né, formação de bolhas, comprometimento de tecido, hematúria e sangramento conjuntival, infecção local com necrose, né, e a síndrome aí compartimental. Esse é o acidente causado pela Bótropis de araraca, né? Quando evolui para casos graves, evolui aí para insuficiência renal aguda. O que é importante fazer de exame laboratorial? Teste de coagulação, hemograma e dosagem do veneno sérico também é importante. Terminado aí os casos de jararaca, a gente vai falar um pouquinho sobre o acidente crotálico. O acidente crotálico é conhecido causado pela cascavel, muito conhecida por conta da presença do guiso, né, na região posterior do corpo, né. O efeito desse veneno é hemolítico e neurotóxico, então age no sistema nervoso central, ação neurotóxica, miotóxica e também ação coagulante. Quais são os exames que podem ser feitos, né? Quantificação do veneno circulante, utilizando a técnica de leitor de microplaca, que é o ELISA. Além disso, avaliar as enzimas como cretinoquinase, deshidrogenase lática, aspartase, aminotransferase e aldolase. Com hemograma, fazer leucocitose, verificar a leucocitose discreta. Também ocorre insuficiência renal aguda. Fala agora um pouquinho sobre o acidente elapídico. Quem causa esse acidente são as serpentes aí do gênero Micrurus, que é chamado de cobra coral, e aí tem uma discussão sobre o que é cobra coral verdadeira ou falsa, independente de ser verdadeira ou falsa, todas as duas causam acidentes. É claro que a verdadeira, a toxina é um pouco mais potente, né? Os casos são mais graves, mas o pessoal costuma verificar olhando a região ventral. Quando a região ventral do corpo do animal ele é branco, todo branco, não tem a ocorrência dos anéis, como tem na região dorsal, as pessoas identificam como cobra coral falsa, né? As presas, elas são proteróglifas, então as presas não são grandes, projetadas para fora. A ação do veneno, neurotóxica, miotóxica, hemorrágica e cardiovascular. No local, ocorre edema e hemorragia, e sistêmico, efeito neurotóxico pré e pós-sináptico, né? Pitose palpebral, dificuldade de acomodação visual, dificuldade de deglutição e mastigação, além de dispneia. Agora eu vou falar um pouquinho sobre como prevenir os acidentes. Tratar é extremamente importante, mas a diminuição da ocorrência é ainda mais importante. Primeiro, vai evitar aí que vidas sejam ceifadas e vai evitar um gasto, né, junto ao SUS, no tratamento de todos esses pacientes. Então, o melhor é sempre prevenir. Como é que a gente pode prevenir os acidentes com esses animais? Principalmente em zonas rurais ou em regiões onde você pode
no centro da cidade, onde você acha que pode estar encontrando esses animais, usar calças e luvas para atividade rurais ou de jardinagem. É muito comum encontrar esses animais também em jardins, né? Esses condomínios novos, que ficam mais afastados, né, que teoricamente a mata, a vegetação de caatinga foi retirada muito recentemente, os animais têm o hábito de habitar. Inclusive aqui em alguns condomínios de Feira de Santana tem o hábito de colocar a galinha d'Angola, porque a galinha se alimenta, por exemplo, das aranhas e dos escorpiões, né? É um hábito muito comum, tem alguns condomínios aqui em Feira que já tem essa questão. Então, utilizar luvas e calçados apropriados para as atividades rurais, principalmente aí de jardinagem. Examinar e sacudir os calçados e as roupas pessoais e de banho antes de utilizar. Evitar estar com cama, com objetos, né, com móveis grudados nas paredes, principalmente quando tem casa que não tem um forro, que é direto do telhado, né? Tem algumas casas que são assim também, então evitar estar junto da parede. Não acumular lixo, como eu falei para vocês, resíduo sólido. Evitar entulho de construção ao redor das casas. Limpar regularmente atrás de móveis, cortinas e quadros de maneira geral. Tomar muito cuidado com frestas e buracos em paredes, porque esses animais gostam de viver em locais escuros, eles são animais que têm os hábitos noturnos. Já fui fazer coleta de campo noturna uma vez, não quis mais voltar, porque eu falei, gente, a noite é dos bichos. Entrei numa mata com a lanterna na cabeça, tudo que eu tocava, tudo que mexia, eu achava que estava vivo. Muito tranquilo fazer coleta diurna, mas na coleta noturna, à noite, realmente é dos bichos. Então, esses animais saem à noite para se alimentar, para evitar também serem facilmente visualizados e encontrados, né? Manter sempre limpos os locais próximos às residências é importante, né? E combater principalmente a proliferação de insetos, baratas, cupins, porque eles são alimentos para aranhas e escorpiões. Preservar também os predadores naturais. As pessoas, não sei o que acontece com o sapo, tem o hábito de gostar de matar, né? De jogar sal, isso é um hábito tão desnecessário, né? Então, os predadores naturais das aranhas e dos escorpiões são as siriemas, as corujas, os sapos, as lagartixas e as galinhas de maneira geral. Sempre que tiver um terreno baldio próximo de casa, tem que tomar o cuidado de estar sempre limpo, né? E não estar colocando mão em tudo quanto é buraco aí, com piseiro, um monte de pedra, troncos podres, porque esses animais habitam esses locais. Como é que deve se fazer o primeiro atendimento, os primeiros socorros? É importante lavar o local da picada, de preferência aí com água e sabão, manter a vítima deitada e evitar o movimento. Quando o efeito é local, a movimentação é importante para difundir a toxina pelo corpo. Mas, como nós vimos, em todos os casos tem os efeitos sistêmicos também. Então, quanto mais movimenta, mais o veneno recircula, a toxina recircula no corpo. Então, o acidentado deve ficar deitado e ser imediatamente conduzido para o pronto atendimento. Eu já fiz essa palestra para professores de rede pública que dão aulas em zona rural, né? E teve uma professora que relatou a questão de um aluno que morava no povoado, foi picado por escorpião, não teve um carro para fazer o transporte até o pronto atendimento na cidade, ele foi fazendo uma caminhada, e isso facilitou a questão da recirculação da toxina, e houve um comprometimento que o menino acabou chegando a óbito, né? A criança acabou chegando a óbito. Então, realmente tem que evitar a movimentação para evitar a recirculação do veneno. Aí tem essa história, né, que muita gente diz. Se for picado na perna ou no braço, mantém em posição elevada. Na verdade, isso não existe, né? Eu coloquei aqui a pergunta se será correto. Não vai ter grandes efeitos, não. Uma questão importante, não evitar torniquete, evitar de fazer torniquete, né, que é a amarração do local, porque se for uma picada de aranha marrom ou a picada da serpente que causa necrose, quando você faz o torniquete, você potencializa a ação da toxina naquela região. Então, evitar fazer torniquete. Por quê? Porque o torniquete impede a circulação do sangue. E aí pode aumentar a questão da gangrena e da necrose na região. Não furar, não cortar, não queimar, não espremer, né? Não fazer sucção no local da ferida, porque se a pessoa que fizer a sucção, se ela tiver com alguma ferida na boca, o veneno já passa, né, para a região, para a boca da pessoa que está fazendo a sucção.
Não aplicar folhas, pó de café, tem gente que coloca terra, isso pode provocar uma infecção. O tecido epitelial foi lesionado. Quando você coloca terra em cima, você está colocando um monte de bactérias ali. E o pessoal da zona rural, às vezes, tem esse hábito, né? Vocês também, enquanto futuros enfermeiros, futuras pessoas trabalhando na área de saúde, têm que difundir a informação correta para evitar. Muito comum, a gente costuma ter brincar, a gente pensa que não é comum, mas quando eu faço essa palestra em outros locais aí, nada de estar dando pinga, querosene, fumo, que você está anestesiando a pessoa, né? Levar imediatamente para um serviço de saúde mais próximo, para que possa receber o soro aí num tempo curto, se isso for o caso. Leve, se possível, um animal agressor. Hoje nem precisa levar um animal agressor. Todo mundo tem um celular que tem a câmera fotográfica, né? Então, tirar uma fotografia pode ajudar se conseguir, ou se conseguir pegar um animal, levar para identificar e o médico, o enfermeiro, ajudar nessa questão de identificação de qual soro deve ser administrado, que isso é extremamente importante. Teve um caso recentemente de uma pessoa em Salvador, na região litorânea, que foi picada por uma serpente, e quando no pronto atendimento, foi identificado como outra. Não foram observados aquele mecanismo de ação do veneno específico que eu falei para você. Então, o médico acabou administrando 10 ampolas do soro errado. Eu falei, se o paciente não morreu pela picada da serpente, vai morrer pelo erro médico. Mas aí a informação também chegou até a gente, nós fizemos a correção e o soro adequado foi administrado. Engraçado que os cursos de saúde, de maneira geral, não têm essa disciplina. Não tem uma disciplina que trate específica para tratar de acidentes com animais peçonhentos, né? Durante algum tempo, enquanto eu morava em Jequié, eu ministrava essa aula para os estudantes de medicina da UESB, Jequié. Já fui chamada aqui também na UFES. E a coordenadora do curso de enfermagem da UNEF, a Samara, também me chama para dar essa aula para os estudantes de enfermagem. Há um ano atrás eu ministrei, agora ela me chamou novamente, né? A aula vai ser remota, mas vai acontecer também. E lembrar sempre que nenhum remédio substitui aí o soro antipeçonhento. Gente, esses são contatos importantes, né? O laboratório de animais peçonhentos e herpetologia, que fica na UFES, o laboratório que eu falei para vocês que eu trabalhei um tempo. E, mais importante ainda, o CIAV, que é o Centro de Antiveneno da Bahia. Quando acontece um acidente, o médico, o enfermeiro entra em contato com o CIAV, informa o que é que está acontecendo e eles vão dizer qual soro deve ser administrado, e também a quantidade de ampolas do soro que deve ser administrado. Referências utilizadas, séries didáticas aí do Instituto Butantan, conhecido mundialmente. O Instituto está envolvido nas pesquisas aí para a produção da vacina do Covid. Já tive o prazer de estagiar no Butantan durante um tempo, durante o meu mestrado. A Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina tem muita informação, porque é muito comum um acidente, principalmente com aranha lá. E o manual aí do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde tem muitos manuais importantes, o pessoal da área de saúde está sempre pesquisando e baixando. É uma fonte maravilhosa de pesquisa. Por fim, aí eu gostaria de agradecer mais uma vez os organizadores do evento. Foi uma ideia muito importante, interessante. Nesse momento de isolamento, a discussão na busca de conhecimento não deve parar. Então, mesmo de forma remota, a aquisição do conhecimento acontece. E eu fico muito feliz que eles me convidaram, né? Tem o Davis e o David, que foram meus alunos de primeiro semestre no curso de odonto. Eu ministrei aulas de embriologia para eles, apesar de ser professora na cadeira de bioquímica da casa. Hoje eu dou aula para bioquímica para todos os cursos de saúde da FAM e da UNEF, e também para o curso de engenharia química, né? A cadeira da disciplina de bioquímica hoje está comigo para todos os cursos, mas eu fui professora deles de embriologia. Era uma turma muito animada, né? Uma turma muito boa. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora eu acho que eles vão abrir para perguntas e questionamentos. Muito obrigada mesmo. Ótimo. Foi um prazer. Quero agradecer à senhora por passar esse conteúdo maravilhoso aqui. Teve muita gente que elogiou aqui no chat, disse que estava adorando a palestra, certo? E é importante
as pessoas terem um conhecimento sobre animais, porque como a gente mora na região que a gente mora, certo? A maioria das pessoas estão no interior, tem muito contato com esses bichos e tem que saber como lidar diante de algum acontecimento, se caso vir acontecer ou encontrar algum desses animais. Então vamos lá para algumas perguntas aqui. A primeira pergunta foi da Maria. Deixa eu lançar aqui. Pronto, a Maria Helenita, ela perguntou quais os casos mais difíceis de ser tratado. Eu costumo dizer que quando uma pessoa sofre um acidente com escorpião, pela dor, ela já identifica que alguma coisa picou ela. E a mesma coisa acontece com serpente. Não tem como um acidente acontecer e a pessoa não perceber. Em qualquer um dos casos, quem for acidentado vai identificar rapidamente, no momento do ato, que aconteceu um acidente. Agora, a aranha marrom, que é a Lox ocellis, quando ela inocula o veneno, não fica a marca e também não sente dor. Então, a pessoa passa ali achando que nada aconteceu. E o comprometimento vai acontecendo a nível renal, a nível local, né, com alguns casos de amputação aí de membros, de dedos, retirada de tecido, porque necrosa realmente, e nos casos mais graves aí, quando acontece a insuficiência renal aguda. Mas o comprometimento maior é quando dá demora, em todos os casos aí, quando ocorre uma demora no atendimento, e como eu falei também, a questão da massa corpórea, né, se é uma criança ou se é uma pessoa idosa que já tem comprometimento renal, que já tem comprometimento cardíaco, e o acidente acontece, fica mais difícil de acontecer a efetividade, né, da ação do soro. Eu espero ter conseguido responder e ter esclarecido a dúvida de Maria. Eu acredito que ficou bem clara a sua resposta. Uma outra que foi Ayla. Deixa eu mostrar aqui a pergunta dela. Por que é difícil ter antídoto em acesso facilitado? Eu acredito que ela estava se referindo porque você falou no início que alguns antídotos têm em locais específicos. Isso. O que é que acontece? Aqui no Brasil, nós temos 2 institutos que produzem o soro, né? O Instituto Butantan e o Instituto Vital Brasil. E a dose produzida começou a ser reduzida. Então, em cada cidade, geralmente tem um local onde existe o soro. Aqui em Feira, no Hospital Geral. Né? Tem cidades do interior que não tem essa disponibilização de soro, na verdade. Você tem que ir para uma cidade mais próxima. As cidades aqui ao redor, muito próximas de Feira, pode não ter esse antídoto, tem que vir para cá para administrar o soro. Uma outra questão importante, que eu acabei não comentando, eu vou aproveitar esse momento para falar, é, por exemplo, a jararaca que ocorre aqui na Bahia, já ocorreu um distanciamento genético da jararaca, por exemplo, da região sudoeste, da região de São Paulo, do estado de São Paulo. No entanto, o soro produzido é produzido só a partir da espécie de lá. Então, o soro já se sabe, por dados científicos, estudos aqui feitos na UFES, que o soro produzido não é tão efetivo no tratamento. Resolve, mas geralmente o paciente fica um paciente renal crônico. Já tive essa conversa com o pessoal lá da Fiocruz, em Salvador. Já se sabe, existe um projeto em andamento para fazer o soro específico e regionalizado para o Nordeste brasileiro. Quem está na linha de frente é a UFES, a Universidade Estadual de Feira de Santana, né? No sentido de produzir um soro regionalizado. Ok. Vamos lá para mais uma. Deixa eu ver. Silas aqui. Quais as implicações legais quanto à manipulação não autorizada de animais peçonhentos, como por exemplo a Naja de Brasília, que resultou na retirada das últimas doses de soro do Instituto Butantan? Muito bom, muito importante a pergunta. Se não fizesse, eu ia ter que comentar sobre isso. Né? Existem leis que regulamentam o trânsito de animais. Né? A Naja de Brasília, conhecida, a famosa Naja de Brasília, das redes sociais, da TV, de tudo de maneira geral, foi um animal contrabandeado. Ele entrou ilegalmente aqui no país. E, pasmem,
quem mais faz isso são os biólogos. Infelizmente, eu tive colegas que faziam essa questão de contrabando. Ah, porque essa aranha lá da Noruega é linda. Ah, porque a aranha da África é linda. E aí faz o contrabando. Existem leis que regulamentam isso, mas um fato que chamou muita atenção é que, teoricamente, não deveria ter soro aqui no Brasil para ela. Esse rapaz ia a óbito com muita tranquilidade. É complicado falar isso, mas é isso mesmo. No entanto, lá no Instituto Butantan, tem espécies de várias regiões do mundo. Tive lá e tinha escorpião da região da África, tinha aranhas da região da Europa, que eles estudam para produzir o veneno para o mundo inteiro, né? Porque existe uma questão financeira envolvida nisso. Como existe um animal, essa naja, existia alguns indivíduos nessa naja para estudo dentro do Instituto Butantan, existia também o soro, porque se acontecer algum acidente com os funcionários do Butantan, existia lá o soro também. Então, esse rapaz, na verdade, teve muita sorte, apesar de todo o problema que ele causou, todo o erro cometido por ele teve muita sorte e tinha um soro para tratamento. Certo? O soro costuma não ter no país. Então, eu acho que ficou... Como? O soro não tinha, quer dizer, tinha, mas não costuma ter, porque a serpente não era nativa do Brasil, não é isso? Isso, não tem em grande produção, porque não é normal acontecer um acidente, só tem dentro do Instituto Butantan alguns indivíduos dessa espécie da naja de Brasília, né? E quando a gente manipula, eu já participei aqui na UF, e às vezes vou ainda fazer retirada de peçonha, né? O animal é criado em cativeiro, e existe uma rotina no laboratório para fazer a retirada da peçonha da serpente, a peçonha do escorpião, e a peçonha das aranhas também, de maneira geral. Né? E eu, enquanto funcionária do laboratório, participava desse momento. É um momento muito delicado, onde a gente tem que se proteger muito, existe todo um protocolo, um cuidado, para não acontecer o acidente com o funcionário. Porque se acontecer, tem que ter o soro no local. Mas a gente manipula, a gente extrai com o animal vivo, com todas as normas de segurança e de biossegurança, porque essa substância é avaliada, né? Já se sabe o captopril e outros medicamentos podem ser encontrados a partir da peçonha desses animais. Então, o estudo químico é feito, um estudo bioquímico. Eu vi que algumas espécies seriam sacrificadas porque não tinha o soro no país, poderia, tipo, picar algum funcionário e esse funcionário não teria um antídoto para tratamento. Pois é, e aí recai a questão sobre o instituto, sobre o local, né, que está fazendo a criação em cativeiro. Geralmente, existe um órgão regulamentador que vai olhar se tem tais espécies, se são peçonhentas, tem que ter o soro para evitar o óbito do funcionário, é claro. Certo, vamos para a próxima pergunta aqui de Ayla. Ayla Michele, como proceder quando aparece algum desses animais em casa? Olha que beleza. A bióloga vai dizer, mata. Uma pessoa me mandou um print dessa resposta no privado e falou, eu saio correndo. Gente, eu enquanto bióloga, identifico, né? Se eu encontro aqui uma caranguejeira, que é a cantoscúria, como eu falei para vocês, eu pego um frasco, um potinho, até um tapaué, eu coleto o animal e libero próximo de casa. Se chegar um escorpião, eu também coleto o escorpião e vou levar para o laboratório para ser estudado. Ou então eu libero perto de casa. Isso porque é você, né? Claro, né? Você pontuou corretamente. O que deve ser feito? O Corpo de Bombeiros ajuda no resgate desses animais. O LAP, que foi esse laboratório que eu trabalhei, também faz o resgate. As pessoas não têm o hábito. Muitas pessoas acabam levando. Quando tem a coragem de pegar um animal, pega o animal e leva para lá. Mas eles podem ligar e avisar, informar que está tendo a ocorrência do animal. Eu já fui, inclusive, em Cruz das Almas. Tinha uma pesquisadora de lá que, olha, o meu gato está trazendo presente para mim, cobra coral. E aí ela colocou dentro de uma caixa e eu fui lá resgatar no dia, inclusive estava o marido dele, que é o marido dela, que é estadunidense, dos Estados Unidos. Meu Deus, para a gente conversar em inglês, foi um negócio até engraçado para resgatar essa coral de lá. Então, o laboratório tem interesse em ter esses animais, porque utilizam o plantel, mantém em cativeiro lá para fazer os estudos. Então, você pode ligar para os órgãos responsáveis para fazer a captura do animal. Tem o Corpo de Bombeiros e o LAP, que eu deixei o telefone de contato aí no slide.
Ok. Deixa eu ver, dá tempo mais. Dá tempo. Já Mais aconteceu algumas casos aqui de na vizinha dos gatos Ah, pegarem cobras de terrenos e trazer para dentro de casa. Aquela jararaca de pasto que o povo chama. sei, gato é pra... Esse dia minha gata trouxe uma cantoscúria para dentro de casa também. Eu acho que ela pegou na área. Eu tenho uma gatinha chamada Hipátia e ela trouxe. Eu falei, amor, obrigada pelo presente, viu? A Jéssica perguntou aqui: qual a principal alteração fisiológica que ocorre na maioria dos casos de acidentes com animais peçonhentos? Nos casos graves, a principal alteração fisiológica é comprometimento renal, porque os rins fazem a filtração do sangue e a toxina está presente na corrente sanguínea. Então, é o principal órgão afetado a nível sistêmico, né? A nível local, nos dois casos aí, tanto para aranha quanto para serpente, tem uma espécie que leva à necrose local. E aí pode. No caso da aranha marrom, eu acho um pouco mais delicado, porque a pessoa não sabe do que foi picada. Começa a necrose no tecido, a pessoa não sabe nem o que está acontecendo. Da serpente, não, que identifica, né? Não tem como você ser picado por uma serpente e não saber que foi picado por uma serpente, né? Existe muita dor. Mas a principal alteração fisiológica, sistêmica, quando há o comprometimento, é a questão renal. E aí as pessoas que trabalham na área de saúde têm que estar atentas para fazer as avaliações bioquímicas renais, os exames direitinho, para rapidamente fazer o atendimento correto e salvar, né, a vida do paciente, do acidentado. Ok. Ela colocou outra pergunta, eu acredito que seja complemento do anterior. Ela perguntou se as cobras atacam seres humanos somente quando são ameaçadas ou veem o ser humano como uma presa. Eu imagino que eu entendo que elas atacam, na verdade, para se defender, né? Elas atacam para se defender, porque a presa, lá no laboratório, a gente utilizava, tinha uma criação de camundongos, né, para alimentar essas serpentes. E era muito difícil elas utilizarem outra coisa como alimento. Então, na verdade, elas atacam para a questão de defesa, realmente. E a percepção do corpo humano não é visual. Ele é a partir da produção de calor, né? Existe uma estrutura, que é a fosseta loreal, presente nas serpentes, na região anterior da cabeça, e a língua bífida também, que é aquela língua dividida, que ajuda na percepção do ser vivo por calor. Como o corpo humano está a 36,5, né, por volta da temperatura corpórea, elas identificam realmente pela liberação do calor. Não é contato visual. Ok. Por fim, um feedback aqui de Rita. Ela agradeceu pelo evento, parabenizou pelo evento e pela palestra de Júlia. Tema importante, pois muitos desconhecem a gravidade e os cuidados que devem tomar quando ocorre acidente com animais peçonhentos. De fato. Gente, posso falar um pouquinho sobre Rita? Pode. Quando vocês começaram a montar esse evento, eu acho que eu fui uma das primeiras palestrantes a serem convidadas. Sim. Não foi isso? Foi. Uma das primeiras. E aí eu já lancei no meu story, porque eu não aguento, né? Eu resisti tanto a fazer o Instagram, depois eu virei quase uma blogueira. A gente pediu tanto por isso. Não gravo vídeos ainda. Falei, esse dia eu gravei de um presente que eu recebi para a Hipátia. No dia que eu gravar um vídeo, eu falei, agora eu sou blogueira mesmo. E aí eu coloquei, Rita falou, oh, que evento legal e tal. Rita foi colega minha de UESB, também é bióloga, uma pessoa que eu admiro muito, uma mulher empoderada, uma mulher que defende a causa dela e a nossa também. Eu sou, assim, muito fã de Rita, aprendo sempre muito com ela também. E hoje ela está fazendo parte também do evento. Ela vai ter um dia aí, um dia destinado para falar sobre água e saúde, se eu não me engano, é isso mesmo? Isso. Outro tema importante. Muito importante nos dias atuais, onde a gente fala muito das questões de limpeza, né, de cuidados aí, para evitar a questão do Covid, né, 19. Lavar as mãos adequadamente. Imagine populações aí de subúrbio que não tem a questão da limpeza, né, não tem a água, o fornecimento. Mas a Ritinha vai falar muito bem sobre isso. No negócio são animais peçonhentos, a Ritinha vai falar sobre isso. Pronto, aí se vocês quiserem assistir a palestra de Rita, já fica ligado na nossa grade que a gente está divulgando, tá?
Então é isso. A gente quer agradecer a você por ter passado esse conteúdo para a gente. Já estamos aqui há cerca de quase 2 horas. Foram quase 2 horas de palestra aqui. Sério? Eu extrapolei tanto assim? Não, demorou mais por conta das perguntas que a gente ficou conversando aqui e no início da abertura. Mas esse tempo foi bom. Ah, certo. Porque eu fiquei cronometrando. Eu falei, vou usar 1 hora. Minha palestra era de 7h20 a 8h20, era isso? E eu utilizei essa hora certinha. Ok. Obrigada, pessoal. Beijos. Obrigado, Pro. Evento maravilhoso, eu vou estar acompanhando, com certeza. Parabéns a vocês pela iniciativa. Tchau, tchau. Tchau.